Em nossa segunda videoaula do gestor de oportunidades, nós vamos falar um pouquinho de configuração. É interessante que a configuração, ela segue uma linha de raciocínio, onde você também, quando estiver operando o sistema, você vai ver que a configuração segue essa mesma sequência. Você tem, por exemplo, cadastro de campanha, cadastro de origem da oportunidade, cadastro de ocorrência, e é importante você, primeiro, fazer as configurações, entender como funciona o processo. Talvez você teria que assistir a aula 3 ou a aula 4 para poder entender todo o funcionamento, para poder trabalhar nas configurações, deixar o sistema, principalmente quando se trata de usuário, você tem que deixar o sistema bem equalizado em relação à otimização de uso. E aí nós temos as configurações de cadastro de empresa também, configuração do cadastro de usuário e alguns detalhes. Detalhes, por exemplo, existe no sistema algo relacionado com a figura que se chama indicador. O que é um indicador? É alguém que pode indicar uma determinada oportunidade, um determinado lead e assim por diante. Então, essa pessoa, ela tem que ser um cliente, tem que ser cadastrada como cliente, porque depois você pode mapear, pode rastrear as indicações que foram feitas durante um determinado período, pode tirar um relatório anual, por exemplo, e assim por diante. Então, você tem que cadastrar essa pessoa como cliente, porque quando você for interligar um indicador a uma oportunidade, e mesmo que vai gerar uma proposta, que vai fechar uma venda, e ele vai solicitar para você qual é o cadastro do cliente. Outro detalhe que tem também no sistema é que você pode gerar os modelos de proposta. Para gerar o modelo de proposta, você teria que fazer uma análise, entender qual a quantidade de modelos você vai querer criar para a sua empresa, para o seu tipo de negócio, e a partir daí tem um manualzinho que eu vou mostrar para vocês. Vocês recebem esse manualzinho também no kit do sistema e você vai ter facilidade em utilizá-los. Nós vamos então já à prática, já começar a trabalhar com a configuração então. A primeira configuração que vamos fazer está aqui relacionado em arquivos básicos. Nós temos aqui listas adicionais. Vocês vão perceber que nós temos aqui então gestão comercial e nós vamos ter campanha e origem de oportunidades. Então você tem aqui o local onde você vai cadastrar as campanhas. O que é uma campanha? Então, por exemplo, aqui nós colocamos algumas, atendimento padrão, migração, CIMAC, troca de parque. Então, aquele bloco onde você vai trabalhar com uma ação comercial e que você no futuro vai querer tirar um relatório com os resultados disso. Então, você tem que dimensionar muito quais são as campanhas que você vai estar configurando quando você estiver fazendo então a implantação do sistema, desse módulo de gestor de oportunidades na sua empresa. Então, a campanha comercial é a parte desse princípio, aquele bloco, aquele conjunto de ação que você vai fazer que em determinado momento você gostaria de tirar um relatório, fazer um filtro, analisar a performance, então uma série de coisas que você pode estar vendo aí. Uma outra situação é a origem de oportunidades, né? Quer dizer, de onde é que pode vir uma indicação de negócios? Essa indicação pode estar vindo de um contato específico do departamento comercial, de um evento, uma indicação de um programador, uma indicação de alguém, da lista telefônica, foi alguma campanha que foi feita, pode vir do pós-venda. Então você também cria aqui, faz o cadastro. Para adicionar, você clica em adicionar, coloca a descrição, respeita aqui os parâmetros que tem, depois quando você dá retornar, ele pergunta para você se você deseja salvar os dados. Uma vez salvo os dados, você tem já a questão da informação atualizada e também para excluir, trabalha com o mesmo princípio. Bem, saindo aqui, nós descemos aqui ao próximo item, nós temos ocorrências, né? O sistema ele tem diversas ocorrências, diversos locais onde se utiliza a ocorrência. Por exemplo, prestação de serviço tem ocorrência, no comercial tem ocorrência, em outros locais também tem essa ocorrência. O que é a ocorrência? É até para você tipificar qual foi o resultado final, porque a ocorrência ela é solicitada no fechamento. Quando você vai fechar, dá o F4 ali para fechar a oportunidade, ou o contato que foi feito, então ele vai pedir para você qual é a ocorrência, quer dizer, o motivo do fechamento, em resumo. Fechou com sucesso, o cliente desistiu, perdeu por uma questão de preço. Então aqui você cadastra as ocorrências. Quando você dá incluir aqui, você indica qual é a ocorrência e depois você vai dizer o tipo de ocorrência. No caso aqui, a nossa ocorrência está vinculada ao comercial, ao gestor de oportunidades. Então você marca aqui, porque cada ocorrência tem o seu nível.
Então você tem para suporte, para saída, para serviço, para financeiro, mas aqui no nosso caso é no comercial. Você marca aqui e salva a ocorrência. Então cada ocorrência tem um nível aí. Né? Se você perceber, aqui nós chamamos de tipo 4. Né? Então as ocorrências que estão comercial são as ocorrências aqui. Ó. Contato não realizado, venda concluída fora da PROCON. Então você pode estar trabalhando, perda para concorrência, modificação de decisão da compra e assim por diante. Então você cria as suas próprias ocorrências. Aí você tem que ter a criatividade para criar. Para você poder trabalhar em cima daquilo que é a realidade sua na sua empresa. Então, é importante você configurar a ocorrência, porque no final, no fechamento, inclusive se você não tiver uma ocorrência pelo menos cadastrada, você não consegue fechar a oportunidade. Bem, logo em seguida, um outro cadastro que é feito também na configuração está relacionado com a empresa. Na empresa nós fazemos aqui a interação com alguns elementos. Por exemplo, aqui na P1 tem algo chamado preço mínimo. Então tem um fator aqui, fator de preço mínimo. Né? O que é esse fator? Esse fator você vai ter que fazer um cálculo para determinar qual que seria, a gente chama isso, na verdade é uma reengenharia, né? Qual é a margem de lucro reversa. Né? Quer dizer, se a margem de lucro bruta for 32%, então o fator seu vai ser esse aqui, vai ser 100 menos 32, é igual a 0,68. Se a margem bruta que você trabalha em média é 30%, seu fator é 100 menos 30, então vai ser 0,70. Então o fator é isso, porque nesse fator você determina até onde pode chegar, qual o preço mínimo que você pode chegar. Um outro informação que você tem também é esse percentual de custo mínimo aqui. Quer dizer, está relacionado com prestação de serviço. Por quê? Porque no serviço você não tem o custo do serviço. Você não é um produto que você compra lá e você paga R$10 por um produto, vende por 15. Então você tem 50% de lucro bruto. Mas, quando você trata com a questão de percentual de custo mínimo em relação ao serviço, você vai ter que fazer um cálculo levando em consideração sua contabilidade gerencial. Então você pode dizer assim, olha, para cada serviço que eu presto, 55% é custo. Né? Ou para cada serviço que eu presto, 50% é custo. O restante vai ser lucro que vai impactar na minha margem de contribuição. Então você trabalha com esse percentual, até para você poder ter as informações de preço mínimo que estão lá, são mais informações configuradas por gestor do sistema. Outras duas configurações que tem aqui é o limite do DAV, que é o mesmo limite da proposta, e o limite das oportunidades. Quer dizer, quantos dias essas oportunidades vão ficar abertas até que elas sejam bloqueadas, né? E a partir daí só um gestor pode fazer o desbloqueio das mesmas. Então é outra configuração que você vai colocar aqui. Né? Uma outra informação que você tem aqui também, na abinha P9, é uma configuração importante, é onde você vincula o vendedor ao informado no cadastro de cliente. Significa o seguinte, é para poder você trabalhar com carteira, né? Então, se você for lá e distribuir a carteira, quando você fizer a oportunidade, ele vai fazer o vínculo, ele vai dizer assim, olha, principalmente se você for assistente comercial, vai falar assim, você não pode lançar esse cliente para esse determinado consultor, esse determinado vendedor, porque ele já está na carteira de outro. Então, se você marca aqui, se você configura assim, você vai conseguir associar apenas a carteira específica daquele cliente àquela oportunidade. Então, se o cliente número 10, ele está vinculado ao vendedor número 1, você não consegue colocar aquela oportunidade no vendedor número 2, porque o cliente número 10 está vinculado ao número 1. Agora, se você deixar desmarcado, então você pode lançar. A carteira é livre, você pode lançar uma oportunidade dentro do ambiente, da realidade que você tem no seu negócio. Tá. Passada aqui a configuração da empresa, uma outra configuração importante que nós temos é a configuração de usuários. Né? Então, na configuração de usuários, o que nós temos aqui? Se nós pegarmos vamos pegar um usuário aqui, nós vamos fazer então, analisar uma configuração. Então, você tem aqui, olha, a configuração do usuário. Bem, aqui nós temos alguns itens que vamos configurar. Um item importante para se levar em consideração com o usuário é a questão de limite de desconto, né, para você poder trabalhar com desconto. Aqui também o tipo de usuário, se esse usuário ele é um supervisor, se ele é um vendedor, né, se ele é um caixa, porque algumas informações elas vão ter alguns parâmetros internos, vão estar relacionados com isso. Por exemplo, você só pode linkar uma oportunidade a um vendedor, não tem lógica de você linkar uma oportunidade a alguém que não é vendedor. Um assistente comercial pode ser um vendedor, pode ser vinculado aqui a um supervisor gerente ou a um caixa e assim por diante. Um outro detalhe que tem aqui no geral, nós temos aqui uma seção aqui,
onde você tem algumas informações que você vai estar configurando. Uma primeira informação, essa aqui, ó, permite imprimir relatórios gerenciais, porque é o seguinte, pode ser que você permita que o teu consultor veja o relatório na tela, mas você não vai permitir que ele imprima, até para não ter um documento, até para dados confidenciais não vazarem da empresa. Então, você desmarca aqui. Se você desmarca, você fala está dizendo para o sistema, olha, ele vai conseguir visualizar tudo, mas não vai conseguir imprimir nada. Ok? Uma outra questão é essa aqui, ó, gestor de oportunidades não visualiza fechados. Né? Se você, por exemplo, que não quiser que o usuário fique visualizando histórico, quer dizer, aquilo que já foi feito, você pega e deixa desmarcado aqui. Aí não se preocupe, porque quando ele for analisar o extrato de um cliente, que aí ele vai analisar um cliente específico, e não todos os clientes. Então, quando ele for visualizar um extrato de um cliente, lá vão sair as oportunidades abertas e fechadas. E ali, por cliente, um consultor pode consultar. Agora, aqui, quando você libera, ele consulta todo o ambiente dele, todo o histórico dele. Uma outra questão que tem, também no gestor de oportunidades, a questão de manutenção. Você vai liberar para o usuário, um assistente ou alguém que é da direção fazer a manutenção. Manutenção é aquilo, você pode alterar limites, mudar consultor, de uma oportunidade de consultor para outro, uma série de outras manutenções podem ser dadas. Uma outra questão é, no gestor de oportunidades, se ele vai ter a oportunidade de ver todas as oportunidades, isso aí é só para um assistente comercial, um gestor, né? Ou se vai ver apenas as deles. E se for um gerente, ele passa a ver apenas da carteira dele. Se for um gerente, ele vai analisar aqui apenas o que for da carteira dele. Então, você tem essa configuração aqui, ok? O gestor de oportunidade. Agora, uma outra situação que você tem aqui também é a questão do preço mínimo. Se o preço mínimo vai visualizar o preço mínimo em orçamento, ou DAV, ou proposta, ou venda. Então, lá se você percebe, quando você tem gera uma oportunidade, você vai perceber que lá você tem também a possibilidade de visualizar o preço mínimo. Não é só nessa ocasião da oportunidade, existem outras ocasiões também que você visualiza um preço mínimo dentro do sistema. Na venda também tem isso, quando você analisa um orçamento e assim por diante, né? Ou uma proposta, um DAV, depende muito da forma que você estiver utilizando aí. Então, aqui no gestor de oportunidades, você tem a possibilidade de verificar o preço mínimo. Tá? E aí, baseado naqueles parâmetros que a gente tem, está vendo? Ó, preço mínimo, total mínimo, quer dizer, o total orçamento aqui foi R$ 83,00. Aqui foi faturado R$ 5,80, tem algo para ser faturado ainda, mas o total mínimo é R$ 66,97. Significa que, a menos que isso, eu não posso estar vendendo. Né? Então, aqui é um fator onde eu digo que abaixo disso eu não posso vender, meu preço mínimo. Então, você pode trabalhar com essa notação aqui também. Tá? Bem, uma outra configuração que se faz é relacionada com saídas. Né? O que nós relacionamos com saídas? Você percebe que quando você faz uma interação aqui, você lança, por exemplo, você está no gestor de oportunidade e você lança uma proposta, tem uma situação aqui na proposta, onde você pode informar qual é a tabela, né? se o sistema trabalha com multitabelas. Então, se você vai ou não ter acesso à tabela, é determinado aqui, ó, edita a tabela de preço quando a operação permitir. Uma outra situação que tem também é a possibilidade de fazer o cadastro do cliente. Será que vai fazer o cadastro do cliente? Aí sim, fica na venda, em todas as oportunidades que você tiver. Aqui no gestor de oportunidade também, você tem esse local onde você faz o cadastro de cliente. Se você não deixar aqui para o usuário fazer, né, obviamente você vai ter que fazer o cadastro do cliente antes, ou você trabalha de forma diferente, né, ele não fica lançando dados, você apenas, clientes novos, passa apenas por um assistente comercial, ou por um gestor do sistema e assim por diante. Então você também tem essa possibilidade aqui. E uma última configuração aqui em relação aos cancelamentos. Será que ele vai excluir o gestor de oportunidade, né, vai excluir lançamentos ali? Porque você perceber, a oportunidade, em algum momento, ela pode ser excluída também. Ela pode ser fechada, mas pode ser excluída. Então, tem que ter muito critério em quem você vai liberar para fazer a exclusão. Né? Até porque isso impacta diretamente em todo o movimento do sistema. Ok? Então, essas são as configurações para você poder utilizar o gestor de oportunidade. Ela fica mais na área de básicos, então você configura o usuário, configura a empresa, em listas adicionais, você vem aqui em gestão comercial, configura a campanha e origem, e quando você sai aqui, você retorna para a ocorrência também e faz a configuração. Imagino que, a partir de então, agora você tem a compreensão, assistindo às próximas videoaulas, você vai ter a noção de como essa teoria que você recebeu, você vai aplicar isso numa prática objetiva.